Da denúncia envolvendo o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro entre aqui autoridades políticos paranaenses. É porque isso teve, inclusive, repercussão não só no Paraná, mas no Brasil e no mundo político todo, incluindo, então, os nossos parlamentares. A acusação contra o ex-presidente está gerando manifestações, inclusive de deputados federais. Enquanto os parlamentares da base do governo celebraram, integrantes da oposição reforçaram que a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República tem teor político e que Bolsonaro está sendo perseguido. A deputada Carol D'Artora, do PT, fez uma postagem nas redes sociais destacando, então, que a democracia brasileira segue resistindo, mas que a impunidade não pode prevalecer e que quem atenta contra o país precisa responder na justiça. Já o deputado Elton Velter, também do PT, afirmou que o ex-presidente usou a máquina pública para atacar a democracia. Além disso, ele ressaltou que está na hora de Bolsonaro responder pelos crimes. A deputada Gleisi Hoffmann, que também é presidente do PT, destacou que a denúncia é estarrecedora e que é uma descrição minuciosa da trama golpista, ditatorial e assina que Jair Bolsonaro comandou como chefe de uma organização criminosa. Por outro lado, o deputado Pedro Lupion, do PP, questionou o processo, abre aspas, como pode haver imparcialidade quando a denúncia e o julgamento de um ex-presidente são conduzidos por pessoas que já se posicionaram politicamente contra ele? Fecha aspas. O deputado Zeca Dirceu, do PT, afirmou que Bolsonaro deve ser julgado e punido no rigor da lei. O deputado Sargento Faur, do PSD, ressaltou que no momento em que Lula e seu governo estão derretendo, a esquerda está usando a denúncia para tentar dar um fôlego ao presidente. E o deputado Felipe Barros, do PL, disse que a denúncia da PGR é uma peça de ficção. Vamos ouvir o que disse o deputado. Olha, a denúncia da PGR ela é a negação da realidade, é uma peça de ficção. É uma peça de ficção que faz muito mal à democracia brasileira porque ela inverte a lógica da causa e efeito. Ela tenta apagar a história do presidente Bolsonaro, que foi e que ainda continua sendo o maior líder popular da história política brasileira. Nunca o Congresso Nacional foi tão livre para votar matérias, de acordo com a sua livre vontade e consciência, como no governo Bolsonaro. O deputado Stefanes Júnior, do PSD, também criticou essa acusação contra o ex-presidente. Vamos ouvir? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, infelizmente, denunciou o presidente Bolsonaro por um suposto golpe de Estado que nunca aconteceu. Mostra sua subserviência ao Supremo e também a subjetividade da denúncia. Uma denúncia muito fraca, ridícula até. Isso joga o país novamente em convulsão. Tenho certeza que as manifestações do dia 16 serão maiores ainda. E joga o país num confronto muito grande. Você não tinha que fazer isso. Por outro lado, o deputado Tadeu Venério, do PT, celebrou a denúncia e falou em Bolsonaro na cadeia. É um dia da democracia no Brasil, uma denúncia extremamente importante e agora Bolsonaro vai ter que se explicar perante a justiça. Aquele que se dizia nem preocupado com isso, certamente essa noite não vai dormir. Uma vitória da democracia no Brasil, uma vitória de todos aqueles que sempre disseram que 8 de janeiro foi sim tentativa de golpe. Anistia, de jeito nenhum, Bolsonaro na cadeia. Os presidentes do Senado e do Congresso, o Davi Alcolumbre, então, falou em não politizar uma questão que deve ser considerada jurídica. Vamos ouvir esse posicionamento também. O que cabe a mim, como senador da República, presidente do Senado e chefe de um poder, é não politizar mais uma questão jurídica, não polemizar mais, porque o nosso país não precisa mais desses embates de radicalismo, nem do lado nem do outro, e ter a compreensão e a confiança que no judiciário isso se tratará dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e pelas leis, com imparcialidade, com cautela, e fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político, e eu não vou fazer isso. O ex-presidente Bolsonaro comentou a denúncia também por meio de uma postagem. Ele ressaltou que o truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo e que todo regime autoritário precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições. O ex-presidente também ressaltou que o mundo está atento e que vai seguir fazendo sua parte para que todos saibam o que se passa hoje no Brasil.
O presidente Lula falou rapidamente sobre essa denúncia na última tarde. Vamos conferir então o que Lula falou sobre isso. A decisão de ontem é uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na Justiça. A única coisa que eu posso dizer é que nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro. Ora, se na hora que o juiz for julgar, chegar à conclusão que eles são culpados, eles terão que pagar pelo erro que cometeram. Portanto, é apenas o indiciamento. O processo agora vai para a Suprema Corte e eles terão todo o direito de se defender. É só isso. Não posso comentar mais nada do que isso. Olha, conforme a gente ia ouvindo aqui os diferentes polos dessa história, discutindo e trazendo os posicionamentos sobre essa denúncia, eu ia imaginando aqui na minha cabeça aquela brincadeira de criança que é o cabo de guerra, que cada um tenta puxar a corda por um lado e vencer o time adversário. É muitas vezes o que acontece nessa guerra de narrativas e de argumentos entre ambas as partes. Existe aquilo que a oposição fala, existe aquilo que a situação fala e existe a situação de fato que a gente precisa analisar de forma técnica, como sempre trazemos aqui. Existem provas, não existem provas? O julgamento vai ser politizado, não vai ser politizado? Isso aí já é uma discussão difícil de ir contra. O assunto está completamente contaminado pela política e pelo partidarismo. Isso também pode chegar lá dentro do judiciário, porque já vimos ministros trazendo ali de forma muito que subjetiva o próprio posicionamento político deles em cima desse assunto. Agora eu vejo aqui muito também através da nossa audiência, Rafaela Moron. Será que essas denúncias, sendo elas aí extremamente delicadas ou não, de alguma forma, podem afetar a popularidade de Bolsonaro, ou isso nem dói naqueles eleitores que são mais estridentes? A popularidade eu diria que não, né? Mas a questão do impacto dentro de um projeto político, com certeza, não é à toa que ele se reuniu ontem, inclusive, com a oposição e que eles vieram a público trazer ali a leitura que eles têm a respeito desses fatos. A oposição como um todo considera a denúncia completamente frágil, estapafúrdia, um tanto fantasiosa, e a partir de agora a estratégia da direita é dobrar a aposta em cima da questão da anistia. Eles questionam vários pontos relacionados à construção dessa denúncia do Gonê, dizendo que falta basicamente a tal da materialidade, que seria o crime por si só realizado, né? Então, eles dizem que fica o teor de um crime de pensamento, basicamente, quando você olha os pontos que são colocados. Existem críticas da direita em relação à peça não ter ali, por exemplo, a individualização das condutas, você jogar todo mundo na mesma conta, no mesmo bolo, dentro do mesmo documento, sem identificar com clareza ali qual teria sido a conduta de cada um. Além disso, se questiona a utilização de recortes de redes sociais, né, de memes, aspas, vamos chamar assim, para dizer que seria uma questão de opinião e não algo que deveria configurar como um crime. E entendem ainda, né, no campo da direita, que a denúncia não faz uma conexão entre o 8 de janeiro com a questão dessas lideranças e essa história do plano para a morte de autoridades, né? Não consegue conectar do ponto de vista da direita. Então, é a construção, né, de um discurso, de um posicionamento que colide diretamente com o da esquerda, que entende que existiu, sim, essa questão e que traz como seu argumento a impossibilidade de você responsabilizar um golpe bem sucedido. Então, do campo da esquerda, a alegação é essa. Como é que a gente vai responsabilizar uma tentativa de dissolver o Estado Democrático de Direito depois que ele foi dissolvido? Que instituição faria isso, né? Então, a gente vai acompanhar essa questão e o fundamental é que a gente tente acompanhar, do ponto de vista do judiciário, uma avaliação técnica sobre o caso. Porque ontem nós já fizemos essa matemática aqui, de que um lado nessa história vai sair derrotado.
Existem visões divergentes a respeito desses episódios e é importante que a análise fique do ponto de vista do direito e não da guerra narrativa que já começa a se travar. É natural, a gente já pontuou, esse assunto vai ser o pano de fundo das eleições do ano que vem. O Brasil discute esse tema, discute tanto a questão do conteúdo da denúncia, quanto os próximos passos no Supremo Tribunal Federal. Já existem as citações, né, para que os envolvidos apontados ali pelo PGE se manifestem. Já houve a queda do sigilo do Mauro Cid, que foi algo bastante importante nessa sinalização do que vem acontecendo no Brasil. Mas a direita discorda e diz que o Bolsonaro já está condenado desde hoje, 20 de fevereiro, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, a questão merece calma e uma avaliação muito técnica, porque a politização em cima do tema, embora inevitável, tem que ser apartada quanto possível dessa avaliação desse processo, para que a gente tenha tranquilidade no país e a compreensão de qual é a leitura sobre aquilo que vem sendo apontado pela PGR do ponto de vista da justiça. Olha, a reação aí, ó, estava escutando com atenção, tanto de aliados de Bolsonaro, quanto de deputados do PT, lideranças do PT, essas reações são completamente normais, né? Já era completamente esperado. O que não está normal é essa velocidade que o Supremo Tribunal Federal começou a adotar nesse caso. Ontem, menos de 24 horas que a PGR apresentou a denúncia, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, já intimou todos os denunciados, a defesa deles, para que apresentem aí suas explicações, né, suas manifestações a respeito dessa denúncia. Deu um prazo de 15 dias, que é um prazo constitucional. E a partir dali, quando vierem essas respostas, ele vai começar a analisar e vai decidir se recebe ou não essa denúncia. Então, nós estamos falando aí de, na primeira quinzena de março, a gente já vai ter, possivelmente, isso já é quase dado como certo, o ministro Alexandre de Moraes vai receber essa denúncia e eles vão se tornar réus. Agora, só para a gente ter uma ideia, traçar um paralelo aqui, dessa pressa do Alexandre de Moraes. Tem um caso aqui no Paraná, de um deputado estadual, Ricardo Arruda, do PL. Foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em abril de 2024. Nós estamos em fevereiro de 2025. Até hoje, essa denúncia não foi apreciada, não foi recebida, não foi rejeitada. Nós estamos falando de 10 meses. E aí nós estamos falando agora do caso do Bolsonaro nessa pressa. Isso me preocupa, porque que justiça é essa que para alguns ela é célere e para outras ela é lenta? Por que tem que beneficiar alguns com essa demora, com esse arrasto, e outros para prejudicar você acelera? Essa pressa, então, do STF, ela mais contamina ou mais protege o processo eleitoral de 2026? Olha, eu disse já isso aqui, o Supremo não pode se preocupar com o calendário eleitoral de 2026. O Supremo tem que garantir um pleno julgamento, com amplo direito de defesa, com amplo contraditório. É isso que o Supremo tem que estar visando, objetivando. Não o calendário de 2026. Esquece, o Supremo não tem que pensar em eleição. Quem tem que pensar em eleição é partido político, é o TSE, não o Supremo. Então não se pode imprimir uma velocidade pensando nesse cronograma. O processo tem que decorrer no seu trâmite normal, no seu processo legal, com amplo direito à defesa de todos os denunciados. Nós estamos falando de 33 denunciados. Ontem já estava se especulando que que esse julgamento vai alcançar 2026. E aí, qual que é o problema? Deixa alcançar 2026? Algum ministro ali vai ser candidato? Ou a ideia sim é tirar Bolsonaro da disputa de 2026? Então deixa transcorrer normal o processo no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque nessa pressa pode suprimir direito de muita gente. Olha, tem muita opinião sobre esse assunto chegando aqui. Eu vou trazer os nossos ouvintes para essa conversa. A Emily Arcego aqui disse que a denúncia, na opinião dela, é frágil e sem provas. O Álvaro Veronese está fazendo críticas aqui ao fato de ter muitos ministros dentro do STF que foram justamente indicados aí por Lula ou governos do PT e que isso acabaria impactando numa possível imparcialidade. O Anderson Ribas está encontrando aqui uma espécie de cortina de fumaça nesse assunto da denúncia do Bolsonaro para esconder os problemas do governo Lula, como o valor do
do dólar, o aumento dos combustíveis e dos alimentos. O Juradim Pontes acredita que Lula quer vingança e o Elcio Koleski acredita aqui que a justiça tem que ser intransigente a partir de agora. Qualquer e qualquer sinal de ruptura da democracia tem que ser preso, e reforçando mais uma opinião aqui de que as denúncias e acusações são fracas, sem comprovações. Parece programa de fofoca. O Anderson Ribas aqui trazendo